Bom dia, nono ano. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar um pouco sobre a República Velha. Vamos ver então a crise da abolição. A proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889, foi na verdade um golpe de Estado, certo? Promovido pelas Forças Armadas e por setores da sociedade civil. Foi um movimento de uma elite política que conduziu os rumos do Brasil sem ter o apoio da população. E naquele momento a monarquia não conseguia acompanhar o ritmo do crescimento da Europa Ocidental, nem os dos Estados Unidos. E por isso acabou perdendo suas forças e aos poucos foi se tornando envelhecida e caduca. Segundo o próprio imperador, a boa parte dos latifundiários escravocratas, o Brasil tinha uma vocação totalmente agrária, devendo seguir o seu destino, ser um país agroexportador por excelência. O ato anterior à proclamação da República foi importante para mudar o cenário político brasileiro. E uma das razões da importância desse ano foi a abolição da escravatura, em 1888. Uma parcela significativa da sociedade brasileira que acreditava que era necessário acabar com a escravidão. Porém, muitos membros da elite e senhores de escravos defendiam essa ideia, pois viam na abolição a possibilidade também de conseguir alguma indenização, recuperando assim parte de seus prejuízos pela perda da mão de obra escrava. No entanto, o governo brasileiro não demonstrou interesse nenhum em indenizar os senhores dos escravos. Esse fato, então, levou os antigos aliados a se tornarem opositores na monarquia, quer dizer, já ficaram contra ele, né? E ficaram conhecidos como os republicanos de última hora, ou republicanos de 13 de maio, no momento histórico conhecido como questão abolicionista. Qual foi a causa republicana? Após a Guerra do Paraguai, o governo imperial então não cumpriu as exigências dos militares. Melhores salários, mais armas, munições, ou seja, mais recursos para as Forças Armadas. E esse fato então levou o Exército e a Marinha a acreditar que era necessário mudar os rumos da política nacional. E na Guerra do Paraguai, muitos militares haviam entrado em contato com países republicanos e então começam a associar os problemas nacionais à monarquia, abraçando com isso a causa republicana. E é por isso, é bom a gente lembrar que a partir de 1871, o movimento republicano ele começou então a crescer no Brasil. O apoio dos militares e dos cafeicultores, bem como de setores da classe média e do incipiente proletariado paulista, foi muito importante nesse processo. Os dois principais partidos eram PRP e PRM. PRP era Partido Republicano Paulista, PRM, Partido Republicano Mineiro. Vale salientar também que Dom Pedro II não era odiado pela população, mas a sua popularidade foi bastante reduzida quando o imperador prendeu os bispos de Olinda e de Belém por descumprirem uma ordem que permitia a entrada de maçons nos rituais da Igreja Católica. Esse episódio ficou conhecido como questão religiosa. Por quê? Porque Dom Pedro ele era maçom. Então, ele precisava também ir até a igreja, tá? A influência do positivismo. Após a proclamação da República, civis e militares então começaram então a discutir os rumos da política nacional, bem como a condução da economia brasileira. E então militares e civis começaram a pensar como seria a nova Constituição brasileira. Alguns civis inspirados no darwinismo social eram contrários a políticas assistencialistas. Outros acreditavam que o liberalismo político era ideal para a nossa sociedade, fundamentando então os princípios de uma sociedade burguesa de fato.
Faltava também conselho entre os militares, e alguns eram adeptos de uma política mais austera das Forças Armadas. Outros, os militares positivistas, queriam um governo comandado pelos cientistas. Então, em 19 de novembro de 1889, foi criada uma nova bandeira nacional, tendo como inspiração o positivismo, que tinha como lema o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Desse lema, acabou ficando apenas ordem e progresso. Entre as primeiras medidas adotadas pelo governo provisório temos separação entre Estado e Igreja, a concessão da nacionalidade a todos os imigrantes residentes no Brasil, a nomeação de governadores para as províncias que se transformaram em estados, o banimento da família real, que só poderia retornar ao território brasileiro a partir de 1920. Certo? Alguma dúvida? Não. Espero que não, né? Mas qualquer coisa, me procura, tá bom? Tchau, tchau para vocês.